Olá, queridos irmãos. Aqui é a Loja Teosófica Conde Saint-Germain, num período de celebração e homenagem aos 150 anos da fundação da Sociedade Teosófica, em 17 de novembro de 1875. Nossa irmã Regina Medina vai apresentar hoje um pouco do perfil da nossa segunda presidente internacional, Annie Besant. Espero que vocês possam aproveitar bem essa apresentação. Regina, então, por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, vamos acionar aqui o trabalho. Muito bem. Gente, é com muita alegria que eu trago esse trabalho aqui em homenagem a Annie Besant, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, até por conta da Ordem Teosófica de Serviço. Mas realmente uma mulher fantástica, impensável para uma época como a que ela viveu, época vitoriana, né? E tem uma vida muito rica. Eu acho que nós temos muito a aprender com ela e é um orgulho que ela tenha sido presidente da Sociedade Teosófica. Então vamos lá. Ela nasceu na Inglaterra, nessa terra, com uma descendência irlandesa, né? Então, por causa disso, ela já tinha alguma coisa muito forte dessa questão mística. E ficou pequena, logo ficou órfã. Mas a mãe pediu a uma amiga que era muito bem preparada, tinha assim uma cultura grande, que a educasse. Então ela foi praticamente educada por essa amiga da mãe, que se chamava Ellen Marriott. Eu não sei se essa foto seria da mãe ou se da Ellen. Não tinha explicação, mas enfim, é alguém que era muito ligada a ela, uma das duas, né? Com 19 anos, ela já casou. E casou com o reverendo, imagina, o Frank Besant, que era um pastor, né? Protestante. Então, casou-se cedo, tiveram dois filhos, mas não durou muito esse casamento, porque houve muito problema com a questão da cabeça da Anne, porque ela começou logo a contestar a questão da religião cristã da forma que era apresentada. Ela começava a perguntar, começava a querer respostas, não entendia aquilo da forma dogmática que era apresentado. E isso criou um problema tão sério que teve um momento que ela não quis mais ficar casada com ele, né? Um pastor. E foi muito difícil essa separação. A gente está vendo aqui essa igrejinha, era a igreja onde o marido dela seria o vigário, né? Continuou, mesmo depois deles se separarem. E o que acontece? Aí é que foi o primeiro grande problema da vida dela. Ela tendo dois filhos, na hora da separação, os filhos foram tirados dela. E no momento que foi a apresentação diante dos advogados, diante da lei, ela pediu que ela mesma falasse. Ela teve autorização para ela mesma se defender. Mas, mesmo assim, ela perdeu os filhos, porque, lógico, uma época muito patriarcal, uma pessoa como ela, assim, com essa personalidade forte, né? E numa época muito também do cristianismo obrigatório. Então, isso era um escândalo. E ela perdeu, então, os filhos, o que foi um sofrimento imenso. Mas depois deles grandes, eles a apoiaram e estiveram com ela. Essa foto que a gente está vendo aqui, por exemplo, é a filha e já uma netinha, né, dela. Mas foi duro, foi uma juventude e uma maturidade muito dura com essa questão. Mas era uma mulher que tinha realmente uma cabeça forte, de saber o que queria. E ela tinha princípios muito fortes por ela, dentro dela,
e achava que aquela sociedade era cheia de erros, cheia de problemas, que ela gostaria que acabassem, que fossem vencidos, né? Então, ela acabou se juntando com um grupo que era socialista e com um grupo fabiano, socialismo fabiano, e começou a lutar seriamente contra os problemas daquela época. Um deles era o direito dos trabalhadores. Esse era o mais importante, porque as pessoas trabalhavam assim muitas horas, o dia inteiro. As mulheres, então, com a criança do lado, com os filhos do lado, trabalhando naquelas fábricas. Foi aquela época que as fábricas estavam em crescimento, né, na Inglaterra, eram muito importantes e a coisa não foi muito fácil, não, né? E ela teve um amigo, né, um advogado que trabalhou muito com ela, que é esse senhor aqui, chamado Charles Bradlaugh. Esse homem, por exemplo, eles dois trabalharam muito juntos, tentando ajudar aquelas mulheres que trabalhavam naquelas fábricas com uma explicação, uma ajuda com a questão da contracepção. Isso na época foi um escândalo. Isso era considerado uma coisa vergonhosa. Eles passavam por pessoas que não tinham moral nenhuma, mas, na verdade, o que eles queriam é ajudar aquelas pessoas a se proteger. Uma coisa que hoje em dia a gente acha normal, mas não é. Eu uma vez até tive a oportunidade de ir numa médica ginecologista que tinha uns livros em cima da mesa e um desses livros era a História do Controle da Natalidade. E tive o prazer de ver Annie Besant lá e falando que eles chegaram a ser, inclusive, presos por causa disso, porque distribuíam aqueles folhetinhos para aquelas mulheres tentando ajudar e por isso então foram presos, né? Mas ela estava em todas. Era a época, por exemplo, também da luta pelos direitos das mulheres de votar, e o apoio maior era pelos direitos mesmo dos trabalhadores. Aí a gente tem aqui uma greve, que foi a primeira greve que ela ajudou a fazer, né? Com essa senhora aqui, Sarah Chapman, que era a chefe dessas greves todas, que estava ali na frente, e ela trabalhou junto. E essas moças que estão aqui trabalhavam numa fábrica de fósforo. A gente acha, esse negócio de fósforo, besteira. Não, não era, não. Era muito importante. Nós estamos falando de uma sociedade que ainda não tinha luz elétrica. Então, o fósforo era fundamental. Era realmente uma coisa poderosa. E ela conseguiu fazer essa greve, que foi difícil, foi complicada. Nós estamos vendo aqui a Annie Besant, ó, no retrato, né? E essa que era a Sarah Chapman que fez isso. Inclusive, quem assistiu no Netflix uma série chamada Enola Jones fala sobre esta tal dessa greve aí das meninas que trabalhavam na fábrica de fósforos. Match Girls, por pessoas pobres, lutadoras, que trabalhavam demasiadamente, porque não tinha esse negócio de direitos, tantas horas, isso não existia. E foi aí a grande luta, né, desses grupos que começaram a combater a exploração. Bom, e ela então estava completamente envolvida nesse ativismo político, ativismo social e também ateísmo. Ela se tornou realmente ateia, porque ela não aceitava os princípios do cristianismo, já tinha passado aquela situação terrível de perder os filhos, de separar do marido, naquela época. Então, ela entrou mesmo com o ativismo para valer. Era jornalista, uma lutadora pelos direitos, grande oradora e passou a ser conhecida socialmente. Então, era uma pessoa notória, vamos dizer assim. Todos ouviam falar e sabiam quem era Annie Besant.
Mas ela também sendo jornalista, de repente, Blavatsky lançou o livro da Doutrina Secreta. E quando é lançada a Doutrina Secreta, eles pedem, né, o jornal manda Annie Besant lá fazer uma reportagem, até para fazer uma crítica negativa. O negócio era para depreciar mesmo essa história de doutrina secreta, né? Então ela resolve lá, teve que ir lá fazer o trabalho. Só que antes de fazer o trabalho, obviamente ela teve que ler o livro, e no que ela leu o livro, deu uma mudança total na cabeça dela. Ela ficou impressionadíssima com aquilo, como nós também ficamos até hoje, quando a gente aprendeu, né, alguma coisa de teosofia, ouve falar de um conteúdo que nunca ninguém sabia nada disso, né, numa época de tanto dogmatismo, essa abertura de cabeça que traz o estudo dessas matérias, né, da doutrina secreta, deram abalou completamente e ela ficou encantada com o conteúdo e foi lá conhecer Blavatsky. E, para sua surpresa, lá, lá estava ela, né? Disse assim, poxa, eu estava te esperando, você demorou muito a chegar, que bom que você chegou. E ela ficou assim espantada, né? E diz a história que ela, numa outra ocasião, começou a fechar umas cartas, a Blavatsky deu para ela fechar umas cartas para ajudar ela. Aí ela falou assim, o que que eu preciso fazer para me tornar uma discípula, me tornar uma pessoa preparada nesse ponto? Ela falou assim: em primeiro lugar, faça esse trabalho direito, você está fazendo muito errado. Então, olha só como é que ela era exigente, né? Você, a obrigação de fazer as coisas bem feitas, sempre com disciplina e com atenção, não é? Então, ela ficou encantada com a Blavatsky e quis ser membro da Sociedade Teosófica, para espanto dos seus amigos socialistas, porque a cabeça dela se voltou completamente para a teosofia. Ela começou a estudar para valer, se dedicou à teosofia e começou a largar aquele ateísmo, começou a largar o socialismo daquela forma organizada, que ela sempre trabalhou pelas pessoas humildes, pelas pessoas que precisavam mudar de situação, mas não daquela forma. Ela abriu mão de toda aquela sua vida como socialista, que estava lá para tudo. Não, ela saiu disso. Escreveu inúmeras obras, mais de 4 centenas de livros e artigos, né? E tudo mais. E foi considerada a maior oradora de sua época. Ela realmente era impressionante, segundo o que dizem, né? O que escreveram sobre ela. E nessa mudança de vida, ela tinha uma casa. Essa casa aqui hoje, ó, foi a casa onde ela morou. Esse símbolo que nós estamos vendo aqui, ele marca os imóveis importantes da Inglaterra, todos. Eles têm uma referência quando morou gente importante lá. No caso, na dela tem aqui que ela foi uma reformadora social, né? E esse outro aqui é a Sociedade Teosófica atual. Esse prédio aqui é onde fica a Sociedade Teosófica, como ela ainda existe hoje em Londres. Sendo que os últimos anos de Blavatsky, que ela passou na casa de Annie Besant, porque Annie Besant comprou uma casa especial e dedicou à Sociedade Teosófica. Então, a Sociedade Teosófica mudou-se para essa casa e lá ficou até a partida de HPB. Bom, coisas diferentes que ela fez.
Em Nova York, não, não, Chicago, em Chicago, nos Estados Unidos, organizaram o Parlamento Mundial das Religiões. E isso era uma novidade. Nunca, imagina, um mundo que do nosso lado era completamente cristão, a gente não tinha nem noção, né, de como é que era a religião dos outros lados lá do mundo. Mas esse Parlamento das Religiões trouxe representantes de vários países, inclusive orientais. A gente vê até pelas roupas aqui, ó, na foto, que tinham muitos orientais. E um que veio foi Vivekananda. Parece que foi a Sociedade Teosófica, inclusive, que pagou a vinda dele para os Estados Unidos para que ele se apresentasse nesse Parlamento Mundial das Religiões. E ela, Anne Besant, falou pela Sociedade Teosófica. Então, a gente já vê aqui quantos homens, né, representando as religiões, e ela falou no meio dessa gente toda, ela tranquilamente conseguia se representar. E acabou que ela resolveu, com o tempo, ir para a Índia. HPB já tinha morrido, né? E ela resolveu ir para a Índia. E na Índia ela encontrou um lar. Ela tornou-se vegetariana, sentia-se em casa. É uma coisa, por exemplo, a Blavatsky, ela nunca conseguiu ser completamente vegetariana, porque ela não foi criada assim. Tudo isso era uma novidade e tinha uma dificuldade enorme até de se conseguir manter isso. Mas a Anne Besant, por incrível que pareça, ela assumiu a Índia completamente. Ela achava que lá é que era o lugar dela, lá que era a casa dela, e lá ela viveu até morrer. Foi vegetariana, colocava roupas deles, ela conseguiu realmente se sentir em casa. E lá nunca deixou de trabalhar, embora ela não tivesse mais nada com aquela condição antiga de defensora do socialismo, mas ela trabalhou muito. Inclusive, ela fundou essa Liga Nacionalista Indiana para lutar pela liberdade da Índia, porque a Índia era dominada pela Inglaterra e ela queria que a Índia tivesse uma autonomia. Ela não imaginou, tipo assim, a Índia se libertando da Inglaterra, porque ela achava que não tinha condições ainda de acontecer isso, que isso não daria certo. Ela defendia que a Índia mandasse nela mesma, como hoje a gente vê todos aqueles países ligados à Inglaterra, né? A tal da Commonwealth. Então, ela imaginou uma coisa assim, que a Índia ia ter sua liberdade, ia ser independente completamente, mas ainda ligada à Inglaterra, de alguma forma. E ela não deixa de ter razão, porque no futuro, né, aconteceu, quando aconteceu realmente a independência da Índia, a gente sabe que houve uma guerra terrível, houve uma briga danada que acabou separando Índia e Paquistão, né, formando países diferentes e que, inclusive, com a expulsão dos hindus do Paquistão e dos muçulmanos da Índia. Então, ela não deixava de ter um pouco de razão, que, tipo, não estão prontos. Não estavam. Mas ela lutou pela independência da Índia sempre, pela autonomia da Índia. Bom, aí ela acabou sendo presidente com a morte do Olcott, que era o presidente internacional, né? Então, ela foi em 1907, ela assumiu e ficou até 1933, que ela morreu. Ou seja, um período bem longo que ela foi presidente da Sociedade Teosófica e fez um trabalho muito bom. Bom, Adyar era bem menor do que é hoje. Era pequeno. A gente tem aqui uma foto bem antiga de Adyar, do tempo que foi comprado o terreno, foi organizado, né? O Olcott já fez uma porção de coisas. Aqui a parte antiga já
sendo remodelada, mas Anne Besant é que foi a grande incentivadora da Sociedade Teosófica e do crescimento. Ela conseguiu comprar uma área imensa. A Sociedade Teosófica ela fica dentro de um parque, praticamente, né? Uma coisa muito grande mesmo. E isso, hoje em dia, é uma bênção. Naquela época era mato, ficava isolado. Hoje não fica mais. Hoje, realmente, a cidade de Chennai já tomou conta em volta, mas isso aí, esse espaço, parque da Sociedade Teosófica, ele é uma bênção, porque não só pelas plantas, pelas árvores, pelos animais que moram lá, os pássaros, né? Os tipos de vegetação, e também por causa da biblioteca maravilhosa que existe lá, que pessoas da cidade podem ir lá estudar, ou gente ligada ao hinduísmo, por exemplo, ao budismo. Lá tem livros muito importantes e alguns só existem lá. Então, é um lugar muito, assim, importante para a própria cidade. Os habitantes vão lá passear, por exemplo, no fim de semana, para ver um pouquinho da natureza. Inclusive, há uns anos atrás, aconteceu uma coisa muito interessante. Político tem sempre umas ideias malucas, a gente sabe, né? Então, o que acontece? O governador lá do estado, onde fica Chennai, né, resolveu fazer um viaduto, que esse viaduto passaria por cima de Adiar. Olha só que ideia, né? Por cima de Adiar. E isso foi uma confusão danada, mas o que que acontece? Os indianos e o pessoal que está lá, mesmo quem dirige a Sociedade Teosófica, sendo estrangeiro, eles não podem se manifestar. Eles não têm esse direito. Mas o que que fizeram? A OTS espalhou por todo mundo, que a Sociedade Teosófica está em muitos países do mundo, essa questão, e pediu que as sociedades teosóficas do mundo, e mais a Ordem Teosófica, se manifestassem contra. E isso realmente aconteceu. Todos os países mandaram cartas, nós mandamos também do Brasil. E na época eu era a coordenadora, né, da Ordem Teosófica Nacional. Então, eu consegui, numa reunião lá de encontro de inverno, né, escola de inverno que a gente faz sempre lá em Brasília, eu consegui que muita gente assinasse. Inclusive, foi uma reunião que tinha gente de outros países, da América, muita gente da América, tinha também de Portugal, tinha da Espanha, e essas pessoas também assinaram, e a carta foi em 3 línguas. Foi em português, em inglês e em espanhol. Então, foi uma contribuição muito importante, eu imagino, né, pelo número de pessoas. E outros países mandaram também. Resultado, conseguiram tirar esta ideia absurda, entendeu? Até alegando questões de meio ambiente, de animais, de plantas. Como pode passar um viaduto por cima? Seria um absurdo. Mas, enfim, Anne Besant, ela transformou a Sociedade Teosófica num lugar fantástico, grande, e que hoje eu acho que é até uma relíquia para a cidade, né? E ela colocou este quadrinho lá que diz o seguinte: trabalhe por adiar o lar dos mestres. Então, ela colocou isso para marcar bem que ali seria o coração da Sociedade Teosófica. Bom, pesquisas em ocultismo. Além dela ser muito didática e os livros dela explicarem bem a teosofia, porque a gente sabe que a doutrina secreta é uma linguagem mais difícil, bem mais complicada, bem uma hora trabalha isso, outra hora trabalha aquilo. De propósito, ela era um pouco confusa, até para não dar assunto para aqueles a quem não interessava por não estarem preparados para aquilo.
Mas a Anne Besant não. Ela pegou os assuntos e procurou traduzir tudo aquilo de uma forma bem didática. E a gente aprende bastante com os livros dela, né? Ela descrevia o plano astral, plano mental, ocultismo prático, enfim, um mundo de assuntos diferentes. O Bhagavad Gita, ela tem um sobre o Bhagavad Gita. Ela foi uma estudiosa e uma professora, né, para nós, uma professora de muito talento e muita didática. E ela parece que tinha um pouco de sensibilidade psíquica também, né? Aliás, é descendente dos celtas, lá da Irlanda, não é muito diferente, não. E o Leadbeater, que diz no livro dele que ele, quando começou, ele não tinha nada disso, mas que ele foi treinado, né, por um mestre que mandava uma pessoa que ia lá que o treinava. Às vezes, o mestre dava ele mesmo uma, não sei, um teste, uma coisa assim, para ver como é que ele estava. Mas tinha uma pessoa que morava, um hindu, né, que morava mesmo perto e que ia sempre lá para treiná-lo, amando justamente do mestre. Então, ele adquiriu essa condição psíquica para poder visualizar coisas que na época não eram muito comentadas, né? Essas pesquisas ocultas, ele fez inclusive impressionantes. O pessoal fala, por exemplo, da química oculta, que eles falam de coisas que na época ninguém tinha nem noção, né? Eles foram criticados na sociedade teosófica. As pessoas não aceitavam muito algumas coisas que eles trouxeram do espiritismo. O que apareceu é que muitas coisas que eles diziam, a maior parte, foram perdas. Então, tudo também tem seu tempo, acho eu. E realmente, hoje você lê Um Plano Astral do Leadbeater, é um livro maravilhoso. Eu, para mim, aquele livro. E esse livro diz, na capa, que os mestres gostaram tanto da descrição que ele fez do plano astral, que eles também, com eles, né? Então, eu gosto muito dos livros deles e acho que ajudaram muito a Sociedade Teosófica a divulgar o trabalho. Bom, mas ela não parou por aí, esse lado de fazer as coisas darem certo. E ela resolveu criar um colégio. Então, ela criou esse colégio central. Elas não tinham muito acesso a conhecimento e a estudo, mas ela criou o primeiro colégio, então, de segundo grau, né? A universidade existe até hoje. Vocês estão vendo aqui o retrato dela. Isso é a universidade que ela fundou. Então, com o tempo, a universidade, ela é doutora Anne Besant. Criou também a Ordem dos Filhos e Filhas da Índia. Ela lutou, por exemplo, muito, não só com a questão da educação, né, de educar as classes, todas as classes, as castas da Índia, que lá ainda tinha esse problema de casta, né? Mas fora isso, ela também lutou muito, porque eles lá têm essa mania de combinar o casamento das crianças desde pequeno, com quem que vai casar, a família escolhe, e ela e crianças não terem o direito a escolher. Isso é uma coisa terrível, e ela lutou muito contra isso. Embora até o dia de hoje a gente ainda veja na internet, ainda permanece. Outra coisa é valorização da cultura indiana, né? Divulgação dos estudos teosóficos e isso. Ela criou o primeiro grupo de escoteiros porque ela trabalhava muito com o Arundel, que depois foi ser também presidente, também era um educador. Ele foi o primeiro diretor desse colégio aqui, né? Que tomava conta, era o diretor da escola, né? E tudo isso foi a pedido do Baden Powell, que foi quem criou o escotismo. Então o pessoal debochava que escotismo até o dia de hoje existe. E aqui a gente está vendo o símbolo da escola, Anne Besant School. Esse já é outra escola, é uma escola de segundo grau, tem o nome dela. E a faculdade, claro que foi a primeira faculdade da Índia, universidade, né? Bom, oradora ela era assim, muito conhecida no mundo inteiro. Aqui diz que contam-se por milhares as palestras que realizou, e às vezes ela proferia 3 no mesmo dia.
costumava muito a preparação dos temas. Agora, magnetismo, autoridade, fluência, então ela era fantástica. Força, solidez de argumentos. Vamos ver aqui o que disse um escritor, Bernard Shaw, que é um escritor muito importante da Inglaterra. A mais brilhante conferencista da Inglaterra. Então, esse escritor é de respeito e realmente as pessoas admiravam muito, né? Bom, aí ela já com uma certa outra idade se envolveu com uma indiana de autonomia. Olha só. Então, o sonho dela de libertar a Índia da Inglaterra, que a Índia fosse autônoma. Aí, não só tinha o trabalho que queria progresso e soberania da Índia, né? Depois, com o tempo, ela foi eleita a primeira a presidente. Era um cargo, logicamente, simbólico, mas era muito importante. Então, ela era a primeira presidente do Congresso Nacional. E essa foto aqui eu peguei exatamente do Congresso Nacional da Índia, de hoje, como ele é. Mas está lá justamente daquela liga para libertar a Índia da Inglaterra. Então, gente, olha a importância dessa mulher. Ela estava em todas. Gandhi só começou a dar filosófica por causa do contato com o HPB, o contato com o Annie Besant. Então, aí uma coisa que eu não sabia, descobri, é que o tornou conhecido quando ela resolveu dar-lhe a palavra na inauguração da Universidade de Benares, que é aquela universidade ela que fez, né, que organizou a universidade, ela deixou que ele falasse. E aí ele então se torna conhecido, e aí começa a luta com ele, e trocavam conhecimentos teosóficos, e ele sempre colocou até na biografia dele essa questão de que foi a sociedade dura do seu país, a qual ele não valorizava. Então, a partir daí, a vida dele mudou totalmente, porque ele era muito, assim, né? Ele se considerava muito, de acordo com a cultura europeia, era um advogado, vivia de terno, e a partir daí ele então muda completamente a vida dele. Bom, por ser da Índia, né? Ela acabou sendo presa por causa desse ativismo. O Arundel, que também trabalhava com ela e ajudava, foi preso também. Então, não foi para uma prisão, até porque ela era muito querida, vamos dizer assim, né? Os próprios ingleses que aprenderam, mas colocaram nesta casa. A gente tem uma placa aqui que não dá para ver, mas a placa justamente está explicando isso, que ela ficou presa ali durante 3 meses. E confusão para ela ser libertada. E aí ela já tinha uma certa idade, porque a gente vê ali o retrato dela com Gandhi, a gente vê que ela não era mais jovem, já era uma bem senhora mesmo, né? Bom, Krishnamurti, a mãe de Krishnamurti. Esse foi ele, irmão, né? Não sei se era uma família grande, acho que até era, mas esses dois, o pai estava criando, que ficaram órfãos, e ele foi descoberto na Índia, né? Essa praia fica na Sociedade Teosófica. Eu acho que o pai trabalhava em Adyar. Só que ele chamou a atenção psíquica. Ele enxergou nesse garoto uma aura diferente. Falou, mas esse menino é especial. Ele não é igual aos outros. Ele tem uma aura completamente e educá-lo. Então, ele foi muito bem educado, em ótimos colégios, teve realmente uma preparação muito grande, embora não assim, mas foram muito bem educados, preparados. Acabou que o outro menino morreu e ficou o Krishnamurti. Mas os dois foram criados os próprios filhos, então ela colocou todo esse lado mãe nessa situação com essas duas crianças, né? E acabou que, morrendo o outro, ficou o Krishnamurti. A ação da Ordem da Aurora, que depois virou Ordem da Estrela, em Benares. Isso deu muita confusão na sociedade teosófica, porque ela, para ser tipo assim, um novo instrutor da humanidade, ela acreditava mesmo nisso e ela fez tudo para que tivesse esse papel e fosse homenageado assim, fosse levado a sério assim pelas pessoas. Só que depois viu que não, que ele não era nada disso, que ele não queria nada disso e dissolveu a Ordem da Estrela.
Isso foi uma enorme confusão na Sociedade Teosófica. Ele vê que ela errou, sim, ela errou. Não era aquilo que ela pensava, talvez, mas, de qualquer jeito, não era igual, nem era uma pessoa comum. Porque ele, sozinho, depois de sair dessa história de Ordem da Estrela, ele se tornou uma pessoa que tem muitos livros, que é respeitadíssimo até hoje e muito admirado, inclusive na Sociedade Teosófica. E claro que ela, mas eles não erraram que esse menino tinha realmente uma força espiritual, intelectual muito importante, né? As pessoas são encantadas por ele, inclusive na Sociedade Teosófica. Essa foto aqui foi tirada na Sicília, numa cidade de Krishnamurti, que ele foi lá para fazer uma iniciação, esse lugar aqui. Mas não sabemos os detalhes, mas ele era um garoto ainda, dá para ver, né? E que ele teria ido lá para fazer essa iniciação. Bom, pensadora, ela tem muitos pensamentos, muitas frases importantes, e nós estamos vendo uma aqui, ó. Nada duradouro é construído com paixão, violência em silêncio e na escuridão. E só quando ela se fortalece é que colocam a cabeça sobre o solo. E a gente sabe que a mesa que foi colocada lá teve muito, foi uma escolha dela, né, também. Nenhuma alma que aspira pode deixar de se elevar. Nenhum coração que ama pode ser abandonado. Bom, outra nacionalista, defensora de direitos das pessoas, ela era um temperamento bem místico, que é outra coisa que também criou muito problema com a sociedade. O mantra da unidade que ela criou é o que nós usamos, porque não tem uma definição mais bonita que sintetize o que esse mantra da unidade, da vida oculta que vibra em cada átomo, que a gente toda vez termina a nossa reunião com esse mantra da unidade. E foi criado por ela. Ela, da Rosa Cruz moderna, junto com um grupo de outros espiritualistas, né? Então, em 1912, eles tiveram que suspender o trabalho que estava sendo feito. Mas eles fundaram essa ordem, que depois, quando voltou, acabaram a morte. Então, quer dizer, o tempo todo ela estava envolvida com isso também, né? E fora isso, nós estamos vendo aqui na Índia, já com a Igreja Católica, os rituais lá da Igreja Católica liberal. Então, ela sempre teve esse lado místico muito forte. Atividades múltiplas e coisa muito séria, entendeu? Ela sempre com grupos de pessoas que realmente faziam a diferença naquela época na Índia. Também era maçom, mas no Brasil, que é o Grande Oriente. Não, o Grande Oriente ele é só para homens. Mas existe uma outra linha, como é que é? Humano, direito humano, né? Le droit humano, esse aqui. Então, essa ordem, ela também tem mulheres. Então, a Anne Besant tem, porque a gente está vendo ela aqui numa idade e aqui numa outra idade já bem idosa. Então, a vida inteira, né, uma grande parte da vida, ela também, juntamente com a Francisca Arambale, que foi uma outra grande teosofista, as duas foram iniciadas em Paris, né? E ela criou 3 lojas, 3 no norte da Inglaterra, 3 no sul da Inglaterra e uma na Escócia. E mais tarde, Canadá, Índia, Ceilão e América do Sul. Lembro que uma irmã que nós tivemos, que teve a oportunidade de ir nessa era da ordem maçônica e foi nos Estados Unidos, na Sociedade Teosófica dos Estados Unidos, guardam o anel dela, da maçonaria. E ela diz que viu o anel de perto, tem um museu, uma coisa assim, e que o anel pequeno até ela chamou atenção. Eu não sei como ela conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas fazia. Ordem Teosófica de Serviço. Que coisa linda que ela deixou para nós. Bom, já fez 100 anos, gente. Grande festividade no mundo inteiro. Aqui no Rio de Janeiro nós fizemos também. E essa ordem, então, foi fundada em 1908 para membros da sociedade, várias linhas de serviço, promover ativamente o primeiro objetivo da sociedade, formar o núcleo da fraternidade universal sem cor. Eu constituo, por esse meio,
uma ordem a ser chamada Ordem de Serviço da Sociedade Teosófica, que depois foi mudado o nome para Ordem Teosófica de Serviço. E união de todos os que amam, a serviço de tudo o que sofre. Por que tudo? Porque não é só gente. Aí entra os animais, aí entra das questões da OTS, da Ordem Teosófica de Serviço. Muitas pessoas não sabem, mas a primeira, tipo uma SUIPA, né, nós temos, o primeiro grupo de proteção aos animais, o primeiro grupo contra vivissecção, tudo isso foi fundado por teosofistas na Inglaterra, uma campanha sobre isso e fundaram grupos mesmo contra essas coisas, e daí isso foi passando, né, para o mundo todo. Hoje a gente tem em vários lugares do mundo. Pensamento correto. Não é da prática certa, correto é que vem a prática certa. Importa enormemente o que você pensa. Se você pensa falsamente, agirá erroneamente. A conduta vai se adequar ao seu pensamento. Eu diria que isso aqui é uma boa definição de discernimento. O pensamento e uma ação correta, óctuplo, isso é muito importante. Bom, outros pensamentos dela. Esse livro aqui, A Sabedoria Antiga, é muito bom mesmo. O que aprendemos com aquilo, toda essa parte esotérica, toda essa parte de conhecimentos ligados à espiritualidade. Mais vale o próprio Dharma, outro bem cumprido. Nossa, isso aqui é muito forte. Ou seja, você, em primeiro lugar, tem obrigação de dar conta da sua missão, daquilo que você sente dentro de você, que é a sua missão, que é você, é aquilo que você deve fazer. O conhecimento é existente de acordo com a nossa ignorância. A reflexão cria caráter. O caráter pode dominar as condições. A vontade, esse pensamento também aqui é muito interessante. E que é melhor permanecer calado se você não estiver preparado para agir. O que é nada daquilo que você acha que é importante e que deve ser feito. Então, isso aqui tudo isso é muito animesmo mesmo. Então, essa criatura com esse espírito brilhante, ela foi criticada como sendo erro, mas ela foi autêntica em tudo que ela fez. Teve coragem e enfrentou tudo, todas as dificuldades que teve. O que na época fazia parte, né, das coisas da sociedade que ela era contra, mas ela teve coragem. Suficiente que nós estamos vendo aqui, ela sentadinha, e vamos reparar aqui que nós estamos vendo uma suástica. Como essa suástica também tem no símbolo da sociedade teosófica. Por que ela está? A vida que gira, a vida que continua, que é um símbolo da Índia antiquíssimo, que está no budismo, que está no hinduísmo. Uma criatura, vamos dizer assim, roubou e tirou o significado da coisa. E a própria sociedade teosófica acabou tendo que alterar sua bandeira, né, de seu simbolismo, que tem tanto a estrela de Davi, como tem também essa sua, por causa de um irresponsável, né, bom, eu não quero falar essa criatura, mas o fato é que ele roubou um símbolo. Então, o pessoal, por exemplo, às vezes canelado, até no carrinho do sorvete, acha aquilo muito engraçado. O que é isso? Não tem nada a ver com aquele doido, obviamente, né? Simples, uma cruz também foi usada para coisas muito ruins, que é outra coisa terrível, que era um símbolo do cristianismo, foi usado para queimar pessoas, capaz de fazer, infelizmente. Mas a gente está vendo aqui que os dois símbolos são antigos, têm uma história, e por isso eles estão no símbolo da sociedade teosófica. Bom, sua vida foi dedicada à mãe, a vida particular dela, para se dedicar a tudo, porque ela se meteu em tudo e procurou fazer o melhor que ela podia em cada trabalho maravilhoso, não resta a menor dúvida. Propagou sua causa por todos os lugares, a qual se resumia na busca da perfeita união entre a busca do encontro do homem consigo mesmo e da plenitude humana. Segundo comentários de Gandhi, toda celebração é digna dessa translúcida, delicada e grande mulher. É verdade. Bom, de morrer na sociedade teosófica, ela disse o seguinte: é nisso que eu quero que vocês me ajudem.
tornar o mundo mais belo para os outros, ou seja, mundo para aqueles que virão depois. Então, isso eu acho que identifica muito a missão que ela colocou para ela, o Dharma dela, né? E suas fortes convicções inspiraram o movimento da nova era, especialmente através de seus escritos sobre a unificação. Tanto ela quanto Blavatsky inspiraram muito essa idealização de uma nova era, né? Vamos dizer assim, que deve estar muito longe ainda, mas enfim, colocar no plano mental, depois para o plano astral, até que isso um dia passe e se torne uma realidade. Bom, falecimento. Faleceu em 1933, antigamente chamava Madras, onde fica a Adiá. E nós estamos vendo aqui que ela foi cremada numa pira. Isso aqui é a cremação dela. Muita gente, tem gente aqui até pendurado nas árvores para ver a cremação de Anne Besant, né? Hoje, as cinzas de vários presidentes, de vários trabalhadores importantes da sociedade teosófica. Outras homenagens que ela recebeu, né? Ela morreu com 86 anos e que no final ela estava com um pouquinho de esclerose, também com esta vida que ela teve, com esta cabeça tremendamente ocupada, ter cansado em algum momento, né? Nós estamos vendo aqui homenagens a ela. Isso aqui é um bairro na Índia, lá em Chennai, que se chama Besófica e que recebeu esse nome em homenagem a ela, né? Aqui, essa praia aqui fica em Adyar. Essa ponte, um dia foi uma ponte, hoje ela está deteriorada, ela não é usada como ponte, ela ficou só como um símbolo. Nós estamos vendo aqui um busto, né, em homenagem a ela, em Bengala, em outros lugares. Tem seu nome em algumas lojas da Sociedade Teosófica. No Brasil, existe uma lá no Nordeste. Não, acho que é no Amazonas, no Pará. Acho que é no Pará. Tem uma, né? Segunda presidente da Sociedade Teosófica Internacional. A gente está vendo aqui o Alcott, a quem ela substituiu, e quando ele morreu, provavelmente, então ela trabalhou muito pela Sociedade Teosófica até o fim. Então é isso. Eu quis trazer essa homenagem a ela, que acho realmente possível da gente desconhecer na Sociedade Teosófica. Devemos muito a ela. É isso. Espero ter feito uma homenagem na área mulher. Prontinho, restabelecido. Espero que vocês tenham gostado da história da Anne Besant. É uma pessoa muito diferente, sem dúvida. Muita honra ter tido uma presidente internacional. Dizem, né, que nós devemos a Blavatsky a teosofia, ao Walcott a sociedade teosófica, porque ele foi um grande administrador. Também, ela continuou o trabalho dele e transformou, né, principalmente a Diá, naquilo que é hoje. A gente deve muito a ela, que foi ela que fez isso. Os palpites de vocês. Eu acho que eu vou até interromper a gravação para a gente poder conversar bastante e mais à vontade.